de agosto. Ele vai falar do cuidado ao resultado. E no site nós já temos lá informações sobre 5 palestrantes que já estão confirmados aí para o nosso congresso, teremos mais. E aí vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo site, que nós estamos sempre divulgando as informações. A BRH também tem o Conecta, que é uma universidade da BRH, e nessa universidade nós já temos vários cursos disponíveis, podem entrar e acessar para os associados. E para quem ainda não é um associado, né, e tem essa vontade de ser um associado da BRH, ser associado da BRH, a gente tem várias vantagens, capacitações exclusivas, a gente tem desconto nos eventos da BRH, nós temos acesso à universidade corporativa, nós temos um clube de vantagens com desconto exclusivo com empresas parceiras, network, que é o fortalecimento das conexões entre profissionais capixabas, né? Através dos nossos eventos, nós fazemos esse network, conhecemos muitas pessoas e fortalecemos também os laços que nós já temos. E aí, caso tenha interesse, a Camila, ela vai disponibilizar aí no chat aí o link, né? Para você entrar lá e conhecer sobre ser associado, você pode fazer o seu cadastro, tem informações de valores, tudo certinho no nosso site. E agora, né, é o momento mais esperado, e aí eu vou passar a palavra para Flora. Ninguém melhor do que ela para se apresentar para todos nós estamos super ansiosos para que ela fale para a gente essa noite. Flora, seja muito bem-vinda ao nosso Clube do Livro. Obrigada, Luana. Delícia estar aqui com vocês. Obrigada para todo o time da BRH. É um prazer estar com vocês e, sobretudo, é um prazer estar com pessoas que têm interesse em ler e aprender. Eu acho que falar sobre lifelong learning hoje chega a ser redundante, né? Então, isso tem uma importância muito grande na vida de todo mundo que trabalha com desenvolvimento de pessoas. Afinal de contas, se a gente se propõe a desenvolver o outro, nós precisamos focar no nosso próprio desenvolvimento para que a gente tenha condições de oferecer alguma coisa para outras pessoas, né? Antes de compartilhar minha tela, Lu, vou te pedir para você, por favor, me autorizar a gravar daqui, do meu computador, você só precisa me dar autorização. Eu não sei se quem está com a anfitriã é você ou Camila. Se você me der essa autorização, eu já... Ah, você tem que me colocar como anfitriã. Aí eu já consigo fazer isso, provavelmente. Consegue fazer isso, Lu? Consigo sim, só um minutinho. Obrigada. Prontinho. Show. Conseguiu? Só um minuto. Legal. Show. Legal, então vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Eu já vou começar me apresentando para vocês e compartilhando com vocês uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa informal. E como tal, eu gostaria que esse nosso bate-papo fosse um bate-papo de muita troca, por isso fica à vontade se você quiser trazer perguntas, se você se sentir desconfortável com alguma coisa que eu trouxer para você, se você tiver alguma inquietação com relação ao seu trabalho, usa a sua mãozinha digital para levantar a sua mão, e aí a gente vai organizando essa participação pelo microfone para a gente poder tornar essa nossa noite uma noite bastante interativa, combinado? Então vamos por aí. Tô vendo a Ju, saudade de você, viu, Ju? Saudade do mundo ao vivo em cores, né, Ju? Que coisa boa! Bom, deixa eu compartilhar com você algumas coisas a meu respeito que justificam a minha presença com vocês na noite de hoje, né? A primeira coisa é que eu sou sócia de uma empresa que trabalha com aprendizagem corporativa, sou CLO dessa empresa, e essa empresa se chama SG Aprendizagem Corporativa. O que me fez despertar a atenção, né, despertar a minha atenção para o mundo da gamificação não foi simplesmente a minha formação na área de recursos humanos.
Eu tenho uma formação em inovação e modelo de negócios, e quando se fala em inovação, não dá para a gente falar de inovação sem a gente pensar em elementos de jogos que podem tornar o processo de inovação mais interessante e mais eficaz também. Tá? Eu fiz uma especialização em administração de recursos humanos, eu sou Master Trainer e Designer de aprendizagem pela APD, eu desenvolvi uma metodologia própria para o design de aprendizagem com uso de Canvas. Essa metodologia já viajou o mundo, já foi apresentada na Europa, nos Estados Unidos, em Taiwan. E eu também tenho algumas certificações que foram idealizadas para mim, entre elas algumas internacionais e algumas nacionais. Vale a pena a gente falar no dia de hoje sobre o Game Thinking Academy, que é uma certificação internacional que eu desenvolvi em parceria com o CalCap. Eu não sei se vocês conhecem o CalCap, coloca um checkzinho verde nas reações para mim, para sinalizar se você conhece o CalCap, que é uma das grandes referências quando o assunto é gamificação na aprendizagem. Ele trabalha na Universidade da Pensilvânia e ele é super parceiraço meu, além de ter desenhado essa formação junto comigo também. Eu não coloquei tudo do meu currículo por aqui, mas é bom você saber que eu tenho um pezinho que já passou por coisas como mestrado de psicologia comportamental e engenharia química também. Quando eu fiz tudo isso, as pessoas costumavam dizer, nossa, essa pessoa não deu certo. Ela passou por tantas áreas, né? Hoje as pessoas dizem ao contrário, nossa, essa pessoa deu super certo, justamente porque ela bebeu em tantas fontes diferentes, que foi formatando um modelo mental que não é exatamente aquele modelo mental das pessoas que estão aí nascidas para trabalhar numa única empresa, né? Deixa eu saber um pouquinho mais sobre você, coloca no chat para mim, por favor. Escreve seu nome e sua cidade natal. Eu sei que a gente está aqui com a BRH do Espírito Santo, mas vai saber onde é que essa gente toda nasceu, né, turma? Eu vou colocar aqui para vocês no chat que eu nasci na cidade de São Paulo, mas não estou morando mais em São Paulo, eu estou no interior de São Paulo. Tupã, Camila, meu Deus! Vitória, olha só, Viana, Vila Velha, que lindo, Vila Velha é maravilhoso, né, gente? Vitória, Espírito Santo, Vila Velha. Olha só a diversidade, que coisa deliciosa. Araraquara, tem uma galera paulistana aí também, hein, gente? Brasília, dificilmente a gente escuta alguém dizer que nasceu em Brasília, né? Agora, né, no ano de 2022, já temos nascidos em Brasília, mas no passado todo mundo tinha ido para Brasília, né? Colatina e Patinga, que delícia, gente. Olha só que gostoso a gente ter essa diversidade aqui com a gente, né? Quero ouvir vocês falarem, trazerem perguntas, que é para eu poder ter oportunidade de ouvir a riqueza de todos esses sotaques que estão espalhados aí pelo nosso país. Olha, Serra e Espírito Santo, muito bom. Bom, vou provocar vocês desde já, turma. Eu vou convidar você para pegar o seu celular ou abrir uma outra aba no seu navegador. Eu vou pedir para você digitar edupulses.io, assim mesmo, sem www, sem app, só edupulses.io. Ao fazer isso, eu preciso que você digite o PIN 1932491. 32491. Eu quero investigar algumas coisas com você, e para a gente fazer essa investigação, a gente vai começar provocando aqui alguma interação. Eu vou passar lá para o EduPulses, então, para a gente poder ver o que vai acontecer nas respostas dessa galera para a gente usando o EduPulses. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é, sabe, né, aquele famoso, né? Donde eu vim, onde eu tô, pra onde eu vou? Me conta, o que foi que te trouxe para a noite de hoje? Né? Você veio porque está super curioso, o tema gamificação te interessa, tinha curiosidade de me conhecer, fazer perguntas direto para mim, tem a ver com os eventos da BRH em si, precisa se atualizar. E a pior de todas é meu gestor que me inscreveu, nem queria estar aqui agora. Essa é aquela que a gente não quer, que a gente deseja que fique zeradinha, né? Vamos lá. Olha lá o tema, olha quanta gente interessada pelo tema, que legal, 9 pessoas. 4 pessoas só que estão na sala querem conversar comigo hoje. E a BRH, nós estamos aqui sem muito quórum, 22 pessoas só conectadas. Se vocês tiverem dificuldade para conectar tem 41 pessoas na sala e, por enquanto, 27 conectadas no EduPulses. Se vocês tiverem dificuldade para se conectar, não tem problema, joga a sua resposta no chat, assim a gente não perde a sua resposta, a gente pode ver por ali também, tá? Vai ser bem legal saber de você o que é que te trouxe aqui. Camila até colocou o PIN para a gente lá no chat. Parece que o tema
tem a ver com esse momento. O tema interessa as pessoas de maneira geral, né, turma? Gamificação. Legal. Então, eu vou trazer mais uma pergunta para você. Já que esse tema te interessa, em uma palavra, como é que você está se sentindo para esse encontro de hoje? Tipo, tô aborrecido, porque o tema super me interessa, mas eu tô cansado, gente, né? Nem sextou ainda e eu já tô podre, né? Não, tô super animada, olha só que legal, animado, muito bom. Olha que engraçado, gente, a ansiedade sempre aparece, né? Eu acho que a ansiedade nos 2 últimos anos tomou conta da nossa vida, independente de qual seja a situação, mesmo que seja só um grupo de estudos que a gente vai trocar ideia e bater papo, a gente sempre traz um pouquinho de ansiedade para esse bate-papo, né? Interesse, interessado, curioso, aprendedor, gostei, adoro isso. Muito bom. Ótimo estar aqui com vocês, turma. E estou feliz com o número de pessoas que estão aqui presentes também, né? Isso acho que é um bom indicador para quem precisa trabalhar com desenvolvimento humano. A simples participação, a nossa simples presença por aqui já traz um indicador bem legal para a gente. Tem mais uma pergunta para vocês, turma. Qual das alternativas abaixo melhor descreve a tua atuação, a tua função no dia de hoje? E essa pergunta, ela é uma pergunta relevante, porque isso tem a ver com a abordagem que eu vou dar para a gamificação e também tem tudo a ver com as perguntas que eventualmente você queira me fazer sobre esse assunto. A depender da sua atuação, pode ser que você tenha o interesse voltado para um ou outro aspecto da gamificação. Então, essa é a principal relevância dessa pergunta. Bastante gente de RH, bastante TD também. Olha que interessante, poucos designers instrucionais, né? Consultores bastante. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Não dá para falar de design de jogos de aprendizagem sem falar de design de aprendizagem. Então, esse tem que ser um tema que interessa a gente na mesma proporção que a gamificação nos interessa. Já estou dando spoiler, já estou dizendo para vocês que a gamificação ela é uma metodologia que está dentro do processo de design de aprendizagem. Que eu vou escolher usar a gamificação sim ou não, a depender do objetivo de aprendizagem que eu preciso alcançar, a depender do problema do negócio que eu preciso resolver. E isso é bem importante, qual é o problema do negócio que eu preciso resolver, para o qual eu pretendo utilizar uma experiência de aprendizagem gamificada como solução. E mais uma pergunta antes da gente partir para a introdução do nosso bate-papo de hoje. Essa pergunta é bem importante, tá? Vamos ver. Quantas pessoas que estão aqui presentes que finalizaram a leitura do livro? Essa é a pergunta que não quer calar. 33 pessoas conectadas, só tenho 7 pessoas que finalizaram, gente. Vou chorar aqui. Vou chorar no travesseiro e vou dormir com a cabeça embaixo da torneira da pia, pingando água na testa. Né? Não vou dizer nada, vou deixar você olhar os números e refletir. Não vou falar nada sobre esse assunto, tá? O que eu vou fazer é agradecer que eu tive a ideia de montar uma apresentação estruturadinha para a gente mergulhar nesse tema e não ter prejuízo nenhum de aprendizagem para quem não terminou de ler o livro, tá bom? Porque designer de aprendizagem que é designer de aprendizagem, ó, tem carta na manga. Então, bora lá falar de gamificação, né? E como eu falei para vocês, turma, fiquem à vontade para vocês levantarem a mão e irem trazendo perguntas à medida em que eu vou avançando. O que eu vou apresentar para vocês para o começo do nosso bate-papo é um resumo do conteúdo do livro que fala sobre gamificação, com algumas reflexões importantes sobre o processo do design de experiências de aprendizagem. Por isso, se a tua pergunta estiver encaixada em alguma coisa que eu estou apresentando, levanta a mão e se joga, não precisa esperar o final para a gente fazer essa interação, combinado? Fica à vontade também para usar suas reações aí no Zoom, para você ir me contando sobre essa nossa sessão de aprendizagem de hoje, tá? Não dá para começar a falar de gamificação sem usar essa frase, né, gente? Ela tem tudo a ver. Nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar. O brincar é da natureza, não só da natureza humana, mas o brincar, ele tem a ver com a natureza de muitas espécies. O brincar, ele nos prepara para etapas importantes da nossa vida. Se eu for olhar para determinadas tribos, muitos dos rituais de passagem dessas tribos estão relacionados com o brincar. Eu não sei quem, bom,
Em época de pandemia, muita gente deve ter adotado pets, inclusive. Quem não tinha, provavelmente aumentou a família trazendo pets para dentro de casa. Se você já observou, os animaizinhos, principalmente quando eles são filhotes, eles brincam uns com os outros num clima de ludicidade, de tal maneira que eles não estão machucando uns aos outros, mas eles estão estimulando uns aos outros. Eles estão aprendendo a se conhecer e a conhecer o outro. Então, esse brincar, ele faz parte da descoberta. E é dentro desse contexto do brincar que a ludicidade da gamificação ela vai se encaixar, porque isso traz diversão para a nossa vida, e a diversão ela tem um papel fundamental, especialmente no processo de aprendizagem. Mas, para quem acha que o brincar é só coisa de criança, né? Eu gosto muito de olhar para essa estatística que nos é apresentada pela Jane McGonigal. Eu assisti a Jane McGonigal num congresso da TK anos atrás, e ela dizia o seguinte, né? Quando você vai investigar quem são as pessoas que jogam jogos digitais, jogos na internet, você descobre que 69% dos chefes de família jogam videogames. 97% dos jovens, eles jogam no computador e também jogam videogames, jogam coisas pela internet de maneira geral. Olha esse número, 40% de todos os jogadores somos nós, mulheres. 1 em cada 4 jogadores tem mais de 50 anos. A idade média das pessoas que jogam é de 35 anos. E essas pessoas, elas relatam que têm jogado algum tipo de jogo há pelo menos 12 anos. E quando você pergunta para essas pessoas, você pretende parar de jogar? A resposta que essas pessoas dão é nunca, eu quero continuar jogando para sempre. Isso, por si só, já responde uma série de perguntas que normalmente as pessoas fazem para a gente quando nós abordamos o uso de elementos de jogos no contexto organizacional. E eu digo contexto organizacional porque esse livro, que é foco do nosso Clube do Livro de hoje, ele aborda a gamificação no ambiente de aprendizagem, mas a gamificação ela não se restringe a este ambiente. A gamificação consiste na utilização de elementos de jogos em contextos diferentes de jogos, e a aprendizagem é um desses contextos. Então, quando eu olho para essa estatística, normalmente as pessoas dizem assim, mas jogos dentro da empresa, será que as pessoas que não são muito jovens vão aderir a experiências de aprendizagem gamificadas? Será que vai fazer sentido eu atrelar, por exemplo, a jornada de experiência do colaborador a uma experiência gamificada? Será que as pessoas vão aderir? Será que elas vão se interessar? Será que elas vão se jogar nessa ideia? E a resposta para isso, turma, é a seguinte: se isso for relevante para elas, ou seja, se aquilo que está sendo abordado por meio desse processo gamificado tiver relevância para essas pessoas, independente da idade, como essa estatística mostra para a gente, sim, as pessoas vão se interessar e vão se envolver. Portanto, a relevância é muito mais importante que a faixa etária no que diz respeito à adesão das pessoas a uma experiência de aprendizagem gamificada. Mas por que as pessoas querem continuar jogando para sempre, né? Porque os jogos têm alguma coisa neles que fazem com que a gente se sinta feliz. Eles têm um elemento muito importante, que é o elemento da diversão. E esse elemento da diversão é fundamental para que a gente se mantenha envolvido com os jogos. E de onde é que vem essa diversão que os jogos apresentam para a gente? Opa! Dedinho nervoso aqui, passei o slide mais rápido do que eu deveria. De onde é que vem, então, essa diversão que os jogos apresentam para a gente? Disse para vocês há pouco que o brincar e a ludicidade faz parte do desenvolvimento de muitas das espécies, especialmente do desenvolvimento humano. Convido você a comprar um livro chamado Homo Ludens, que é do Johan Huizinga, que é um filósofo que aborda essa questão da ludicidade com as espécies. E ele apresenta para a gente a seguinte perspectiva: o que os jogos fazem para nos deixar engajados, e eu vou fazer uma pausa reflexiva aqui, o que os jogos fazem para nos deixar engajados, levanta a mão para mim quem já ouviu essa palavra dentro da sua organização nas últimas 24 horas. Será que a gente está perseguindo engajamento dentro das organizações, turma? Será que o engajamento é importante nos diversos subsistemas de recursos humanos? Será que o engajamento é fundamental para a produtividade? Então é importante a gente olhar para elementos dos jogos que nos ajudam a conseguir engajamento.
O que os jogos fazem é nos colocar em um espaço que não é, obviamente, um espaço físico, mas é um espaço delimitado entre o jogo e a realidade. E aí a linguagem não verbal é importante, entre o jogo e a realidade, que faz com que a gente exercite atenção plena no aqui e no agora quando estamos jogando. Isso significa que quando nós estamos neste espaço, nós entramos no famoso estado de flow e não vemos o tempo passar. Isso significa que a gente está 100% envolvido e engajado com aquela situação que está acontecendo no momento. Quem nunca se envolveu com alguma atividade de jogos e esqueceu do tempo passando, né? Aqui na minha casa a gente tem problema, porque quem joga são as meninas, né? Então, quando chega fim de semana, eu estou morando numa cidade pequena chamada Boituva, eu vim morar perto dos meus primos. A gente se junta no final de semana e quem mergulha na jogatina são as mulheres. A gente simplesmente não vê o tempo passar e quando a gente vê, altas horas da noite, a gente está lá morrendo de tanto se divertir, círculo mágico total. Então, quando a gente leva uma experiência gamificada para a organização, seja essa experiência gamificada uma experiência de aprendizagem ou não, por alguma razão, o anfitrião desativou meu som. Voltei, tá, gente? Acho que deve ter sido sem querer, né, Lu? Acho que sim. Então, recapitulando, o que a gente quer quando a gente busca trazer elementos de jogos para dentro da organização, quando a gente traz, inclusive, jogos de aprendizagem para a organização, é conseguir esse grau de engajamento com das pessoas com a atividade que está sendo proposta. Ou seja, nós queremos que as pessoas estejam envolvidas com o seu processo de aprendizagem e que, portanto, esse processo de aprendizagem ele tenha eficácia. Mas para que isso aconteça, não basta eu desenvolver o jogo pelo jogo, eu preciso prestar atenção em alguns detalhes que são importantes. Então, eu vou passar para vocês alguns aspectos que são importantes de se contemplar, começando com a diferenciação entre jogos e gamificação. Quando eu penso em jogos, eu estou obrigatoriamente pensando em um sistema fechado. Um jogo, normalmente, ele tem começo, meio e fim, e ele tem algumas características que fazem parte, são intrínsecas aos jogos. Que características são essas? E olha, atenção nessas características, porque a gente tem que trazer tudo isso para dentro da organização, né? Os jogos, eles dizem respeito a uma atividade que tem meta ou desafio explícitos. Isso significa que todo mundo que se envolve com uma atividade de um jogo, ainda que seja um jogo de aprendizagem, essa pessoa sabe exatamente o que ela tem que alcançar. Porque é justamente essa meta que está sendo perseguida ao longo dessa experiência de aprendizagem ou ao longo desse jogo de aprendizagem. Nem sempre na organização as pessoas têm clareza do que se espera delas. Então, um dos primeiros aprendizados que a gente precisa trazer dos jogos para o ambiente organizacional, para o ambiente de aprendizagem, é a clareza no que diz respeito aos objetivos que vão ser alcançados, aquilo que se espera enquanto meta das pessoas. Outra característica importante dos jogos tem a ver com a interatividade. E essa interatividade, ela pode acontecer de maneiras diversificadas. Ela pode dizer respeito à interatividade entre quem joga e o próprio jogo. Pode ser que eu esteja jogando videogame sozinho, pode ser que eu esteja jogando um aplicativo sozinho, mas pode ser que eu também esteja interagindo com outros jogadores. E aí a gente já começa a diferenciar estilos e dinâmicas diferentes para os jogos, a depender das escolhas que eu faço com relação à competitividade, cooperação, qual é o tipo de interação que eu vou promover entre os jogadores, e tudo isso é fundamental quando eu tenho a intenção de desenvolver um jogo de aprendizagem dentro da organização, porque essas escolhas, elas têm que ser escolhas que reflitam de alguma maneira a organização como ela é. Se eu descolar totalmente das regras que rolam dentro da organização, ao invés de eu conseguir o engajamento das pessoas, as pessoas vão ter aquela sensação de descontinuidade no filme. Sabe o que isso quer dizer? Quando você vai para o cinema, você sabe que está assistindo um filme de ficção, mas num determinado momento, o super-herói faz alguma coisa que você fala, não, peraí, já é demais. Quando isso acontece,
significa que dentro daquele contexto, ainda que seja ficção, houve algum descolamento daquilo que era o storytelling que estava sendo proposto. Então, a escolha que você faz dos elementos dos jogos, a forma como você estrutura as regras e a dinâmica que você propõe, são fundamentais para o engajamento e a aderência das pessoas nessa experiência de aprendizagem. Ainda falando de jogos, eles têm uma coisa que todo líder devia ter: feedback. Os jogos, eles nos dão feedback constante, ou seja, eles nos deixam saber o quão próximos nós estamos ou não de alcançar um determinado objetivo. Então, esses mecanismos de feedback, eles são fundamentais para que uma experiência de aprendizagem gamificada, ela tenha sucesso também. Além disso, turma, os resultados que são propostos por um jogo, eles sempre são resultados quantificáveis, ou seja, você ganha, perde, chega no seu destino ou não chega, conquista um determinado território ou não conquista, e assim sucessivamente. Esses são pontos fundamentais para uma experiência que é denominada jogo. Outro fator importantíssimo e que nem sempre a gente consegue promover dentro do ambiente organizacional diz respeito à reação emocional. Um jogo, ele sempre provoca algum tipo de reação emocional. E esse tipo de reação emocional não necessariamente tem a ver com estresse. Muitas vezes a gente relaciona a reação emocional promovida por um jogo por excesso de estresse, excesso de adrenalina. Isso não é verdade. Eu posso ter reações emocionais que são reações de satisfação correlacionadas, por exemplo, com a minha colaboração e construção compartilhada com outras pessoas, a depender do estilo do seu jogador. Tá? E tem um outro elemento que é fundamental, que tem a ver com a fantasia. E esse, talvez, seja o maior desafio quando eu trago elementos de jogos para dentro da organização. A fantasia, ou o grau de fantasia que eu consigo trazer para uma determinada organização, está diretamente conectado com o nível de maturidade dessa empresa e com as experiências prévias que essa empresa teve com o uso de jogos. Eu lembro que teve uma época que as pessoas chamavam jogos empresariais de stupid games. Foi uma época em que todo mundo contratava jogo, todo mundo fazia jogo pelo jogo, e chegou num momento que as pessoas não aguentavam mais ver o uso indiscriminado e não adequado de jogos dentro das organizações. Então, esse grau de fantasia que me é permitido levar para a organização depende muito do nível de maturidade dessa organização. E eu ainda posso separar os jogos em tipos diferentes. E esses tipos, você vai notar que ele tem mais ou menos a ver com o quanto de realidade eu coloco nessa experiência de aprendizagem gamificada ou nesse jogo de aprendizagem. Eu tenho um ambiente muito amplo no qual se encaixam todos os jogos. E quando eu falo todos os jogos, estão inclusos os jogos de entretenimento, ou seja, o jogo pelo jogo. E tudo bem eu usar um jogo de entretenimento se esta for a finalidade. Contido dentro de todos os jogos, eu tenho os jogos de aprendizagem. E um jogo de aprendizagem, ele tem que estar diretamente conectado a um objetivo de aprendizagem específico, a um problema que eu busco resolver e que identifiquei que pode ser resolvido por meio de aprendizagem, e eu escolho utilizar um jogo como uma solução de aprendizagem para um problema que foi encontrado na organização. Essa semana eu experimentei um simulador de voo, gente. Eu decolei e pousei em um avião, literalmente. Alguns simuladores, eles estão encaixados nesse cenário também. Olha, eu posso ir... Oi! Eu também já tive essa experiência. Luana, pousou Luana e decolou no Carvalho, avião. Sim. Agora aquela pergunta que não quer calar, foi bom para você? Então, não foi legal não, porque, né, eu não consegui fazer o negócio direito, mas a experiência de estar ali, como se realmente estivesse pilotando um avião, foi bem bacana. Agora eu vou ter que expressar com você o meu perfil de jogadora competitiva. Tenho que te contar que eu decolei e pousei o avião direitinho. Eu não, tive dificuldade. E amei, gente, amei. Foi uma experiência encantadora. Mas falar de simuladores me dá a oportunidade de comentar com vocês que o simulador é uma das experiências mais adequadas para quando eu tenho um alto risco em uma determinada atividade e eu preciso fazer uso de simulação para que eu possa oferecer para as pessoas um ambiente seguro de aprendizagem onde as pessoas possam errar
e corrigir o erro. É fundamental que a gente tenha essa oportunidade. O Newton está falando sobre colaboração, dificuldade, senso e competição em equilíbrio. Experiência em Flying Simulator da Microsoft. Vale, vale, vale tudo. Se é um simulador, a gente está nessa, Newton, tá? Vale sim. Tudo aquilo que simula uma determinada situação, oferecendo um ambiente seguro, vale como simulador. E aqui vale falar não só sobre realidade aumentada, mas sobretudo sobre realidade virtual. A realidade virtual, ela desempenha um papel importantíssimo na simulação e nos jogos de simulação que nos permite a aprendizagem em ambiente seguro, especialmente quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, que são aspectos super importantes de preservação da vida, né? Portanto, tem uma seriedade muito grande nisso tudo, né? Bom, uma vez que eu tenha definido os jogos, é importante eu fazer um recorte dos jogos e trazer isso para a gamificação. Se os jogos significam um ambiente, um sistema fechado, que tem regras específicas, que tem uma dinâmica específica, uma meta específica, elementos, etc., a gamificação consiste na utilização, como eu falei para vocês anteriormente, consiste na utilização de elementos de games em contextos diferentes de games. Por isso, vale comprar com cartão de crédito e acumular pontos para ter milhas, vale, isso é gamificação também. Isso está estimulando o uso do cartão de crédito. Eu estou usando elementos de jogos para estimular a compra usando um determinado produto. Contudo, quando eu trago isso para o contexto de aprendizagem, o próprio conceito ele ganha uma dimensão diferenciada. Ou seja, a gamificação deixa de ser simplesmente a utilização de elementos de jogos em contextos diferentes de jogos e a gente sobe a régua. A gamificação aqui é a utilização de mecânica, estética e pensamento baseado em games para engajar, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Isso significa que para que eu consiga mobilizar esse tipo de ação como engajamento, motivação de alguma ação, aprendizagem e solução de problemas, eu posso usar elementos dos jogos de tal maneira que eu impulsione esse resultado. E já já a gente vai ver quais são as duas maneiras diferentes que eu tenho para fazer isso. Então percebe que o conceito ele vai tomando forma, ele vai ficando mais robusto. A gente não está falando mais simplesmente de jogos, a gente não está falando mais só de qualquer contexto, a gente vai trazendo isso para o ambiente de aprendizagem, né? E aí, se eu estou falando em games, gamificação e aprendizagem, a má notícia que eu dei para vocês no começo da noite de hoje, não dá para falar do uso de gamificação na aprendizagem sem pensar em design de aprendizagem. E aí eu vou fazer alguns comentários sobre a definição de design de aprendizagem que são fundamentais para todas as pessoas que se propõem a desenvolver outras pessoas. O design de aprendizagem consiste na organização sistematizada, encadeada e intencional de conteúdos ou conhecimentos, com a utilização de metodologias adequadas de aprendizagem para abordar cada tipo de conhecimento, de modo a estimular e facilitar o processo de aprendizagem em diferentes contextos e promover a mudança de conduta com relação à performance, atitudes e comportamentos. Alô, people de recursos humanos? Se eu me proponho a desenvolver habilidades, a mobilizar novas atitudes, a contribuir com o desenvolvimento de competências, eu tenho que intencionalmente, a partir de um objetivo de aprendizagem específico, escolher metodologias que me permitam essa abordagem de tal maneira que eu consiga medir resultado. Medir resultado, sim. Isso significa que a gamificação começa na identificação de um problema organizacional e de performance que eu me proponho a resolver para essa organização com a utilização de elementos de jogos. Mas eu não posso desprezar o que é o design dessa experiência de aprendizagem e tudo aquilo que um bom design de experiência de aprendizagem leva em consideração. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é que o profissional que faz o design de jogos de aprendizagem, ele é um profissional que tem pensamento de game designer.
mas ele tem conhecimento de design de aprendizagem. Só a experiência em game design não vai ajudar. Mas talvez essa pessoa seja super criativa, talvez essa pessoa traga milhões de boas ideias, e se essas ideias não estiverem organizadas, sistematizadamente, encadeadas, de tal maneira que a gente chegue ao alcance de um determinado objetivo, eu corro o risco de fazer mau uso do investimento da organização. Então, esses dois expertises, eles precisam estar intimamente conectados. É óbvio que eu vou partir de um objetivo de aprendizagem para criar um desafio no jogo. E esse desafio que eu crio no jogo, ele tem que ser um desafio que reflita o objetivo de aprendizagem de maneira mais gostosa e engajadora. Mas ele tem que estar intimamente conectado, né? A Imaculada está dizendo que adorou, medir resultado é um propósito. Imaculada, se a gente não medir resultado, sabe aquela musiquinha, pega seu banquinho, saia de mansinho. Nós precisamos nos ver como consultores de performance dentro da organização. Nós estamos dentro da organização para potencializar as competências das pessoas e mobilizar os resultados que a organização deseja alcançar, né? Newton está dizendo que o contexto é soberano, mas o design educacional é fundamental. Perfeito, Newton. Eu lembro que eu assisti uma apresentação uma vez e a pessoa fazia uma analogia, né, dizendo que o design e o contexto eram um rei e a rainha. E isso tinha que ser um casamento perfeito, um sem o outro não funciona, e é mais ou menos por aí, né? Então, estabelecida a importância do design, turma, eu começo a olhar para os jogos, e o que eu vou apresentar para vocês nesse slide é o que o Cal e eu chamamos de game lingo, é a linguagem dos jogos, né? Um jogo, ele tem sempre uma meta, e essa meta tem a ver com o estado de vitória, o estado que termina o jogo. É qualquer conquista ou atividade que encerra o jogo. Não necessariamente isso tem que ser uma competição, e sim é um objetivo que eu quero alcançar. Lembra que eu falei para vocês que o jogo ele tem que refletir, de certa maneira, o contexto organizacional, a cultura da organização? O que eu estou dizendo para vocês aqui é que eu tenho que fazer a escolha da meta do jogo olhando para a organização. Eu não posso escolher uma meta para o jogo por conta de um jogo que eu achei super legal e gosto de jogar. Eu tenho que pensar que desenho de meta melhor reflete a forma como as metas são desenhadas nessa organização. Porque quando eu faço isso, o indivíduo se identifica na meta do jogo que está sendo proposta. Sem meta, não tem jogo. Acho que a coisa mais difícil que tem, ou mais desafiadora para as pessoas entenderem é a dinâmica central. A dinâmica central tem a ver com aquilo que os jogadores precisam fazer para alcançar esse estado de vitória, ou atingir a meta que foi estabelecida. O que eu tenho que fazer para ganhar esse jogo? Eu tenho que ser o primeiro a chegar? Eu tenho que conquistar território? Eu tenho que colecionar alguma coisa? Então, essa é a dinâmica central que nada tem a ver com a regra. Pausa. Que nada tem a ver com a regra. A regra vem depois. A regra vai ditar as constrições desta dinâmica para que você consiga alcançar a meta. E a regra é fundamental, porque é a regra quem dita ou é a regra quem estimula a criatividade do meu jogador. Já dei spoiler, mecânica é a regra, é o conjunto de regras que vai ser estabelecido, definindo o modo como as pessoas vão se movimentar em direção a essa meta, em direção ao objetivo final. Importante para garantir uma boa percepção e, consequentemente, o envolvimento dos jogadores. Turma, se a regra for mal escrita, esquece que não vai ser engajador. Se a regra for complicada, joga fora e começa de novo. Se a regra não tiver nada a ver com a estrutura da cultura da organização, não vai funcionar. Então, tudo parece uma bobagem, algo muito simples, mas nota que o tempo inteiro a gente está tentando espelhar aquilo que é a cultura da organização. Então, eu tenho que usar tudo isso para criar um ambiente no qual eu vou imergir os jogadores e eles vão se sentir imersos em algo. Não é que esse algo seja real, mas é que, de alguma maneira, esse algo faz sentido, porque ele é coincidente com algo que as pessoas conhecem com relação à organização. E, por fim, tem os elementos dos jogos, que são as características, componentes, que realçam a experiência de jogar e ajudam na imersão do jogador. E aqui eu estou falando de storytelling, aqui eu estou falando de avatar, aqui eu estou falando das peças do jogo, cartas, estética, e vai por aí afora. Então, os elementos do jogo, eles são fundamentais para que a gente consiga ajudar o jogador a mergulhar ou emergir
nessa experiência do jogo ou da experiência gamificada quando o assunto é aprendizagem. Já tinha gente que tinha ficado feliz no chat, né, por conta do flow. Olha ele aqui de novo, gente. E aí, o flow, para a gente conseguir esse flow que a gente tanto deseja, tem a ver com o círculo mágico, fazer o cara esquecer o tempo lá fora e mergulhar nessa experiência, eu preciso ir regulando os desafios. Na prática, isso significa o seguinte: os desafios que eu proponho, eu estou falando em desafio de aprendizagem, né? Tudo bem que a gente está falando de um learning game ou de uma experiência de aprendizagem gamificada, mas aqui esse desafio significa aprendizagem. Quando eu proponho problemas relacionados à aprendizagem ao longo dessa experiência, eu preciso, ora, fazer com que esses desafios sejam mais fáceis de transpor, ora, oferecer um certo grau de dificuldade. Porque se você pegar um jogo que você começa a jogar e chega no final do troço, tipo em 10 minutos, nunca mais você volta nele. Tem coisa mais chata do que você conseguir tudo logo de cara. Igualmente, não tem coisa mais chata do que você ficar tentando e nunca conseguir. Então, você precisa ir alternando os desafios de tal maneira que você ofereça maior e menor grau de dificuldade ao longo do tempo, para que você regule duas coisas que são importantes: tédio e ansiedade. Não pode ser tão fácil que eu fique entediado e não pode ser tão desafiador que eu fique ansioso. Aviso a turma que treina equipes comerciais de plantão: cuidado com o grau de competitividade do jogo, porque a depender do grau de competitividade que você põe nas regras do jogo, as pessoas não vão nem perceber do que se trata, elas vão estar só jogando porque elas querem ganhar umas das outras. Eu já vi isso acontecer em playtest, galera, né? As pessoas se jogam na competição de um jeito que você pergunta o que ela leu na carta, ela não lembra, porque o negócio dela era dar um jeito de seguir adiante e ganhar do seu adversário, né? Então isso é muito importante. Ainda pensando em jogos de aprendizagem, experiências de aprendizagem gamificadas, eu tenho dois tipos, e apenas dois tipos de gamificação de aprendizagem. O primeiro deles é o estrutural. E aí eu vou falar para você, ó, abre uma antena parabólica desse tamanho agora, porque o estrutural, para quem trabalha em universidade corporativa, é tudo de bom. Gamificação estrutural significa que eu vou usar uma estrutura gamificada, lançando mão de elementos de jogos, sem mexer no conteúdo existente. Pausa reflexiva. Eu vou criar uma estrutura gamificada que vai levar em consideração quais são as ações que eu quero motivar, que conteúdos eu quero que as pessoas consumam, com que objetivo eles vão consumir esse conteúdo, qual é o resultado que eu quero que essas pessoas produzam a partir do consumo desse conteúdo, mas eu não mexo no conteúdo. Eu vou usar o conteúdo do jeito que ele é, pronto. Para isso eu crio uma estrutura apartada, que pode ser criada por meio de aplicativo, onde as pessoas vão competir de acordo com o volume de consumo, com o volume de acerto e aproveitamento de questões que vão ser criadas, mas eu não mexo na estrutura desse conteúdo. Em contrapartida, eu tenho a gamificação de conteúdo. Na gamificação de conteúdo, eu vou pegar esse conteúdo já existente ou vou criar um conteúdo novo, mas eu vou criar um contexto para esse conteúdo. Então, esse conteúdo ele passa a fazer parte de uma história e eu entrego esse conteúdo com cara de jogo, vestido de jogo. Ele está fazendo parte dessa experiência gamificada. Uma coisa não se separa da outra, eles estão intimamente conectados. Então, se eu tenho conteúdos existentes, eles são conteúdos bons e eu quero estimular as pessoas a consumir, gamificação estrutural. Se eu vou criar um conteúdo novo, tem um objetivo de aprendizagem fresquinho, e eu quero fazer uma experiência de aprendizagem super legal, gamificação de conteúdo, que é onde eu vou conseguir fazer com que as pessoas vão imergir nessa experiência de atividade de uma maneira muito mais gostosa, né? Essa aqui é a verdade, mais divertida também, né? Dicas de um especialista em design de experiências gamificadas. Não se esqueça que o seu jogador, ele é um aprendiz. Nós estamos falando de experiências de aprendizagem gamificadas. Portanto, desde que o mundo é mundo, nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente tem uma mania de querer botar as pessoas em caixinha, né, gente? Então, tem diversas metodologias
que vão classificar as pessoas em perfis de aprendizagem ou perfis psicológicos, ou enfim, nós estamos sempre divididos em 4. Essa é a grande verdade. A gente tem sempre um perfil que é dominante e os outros que se apresentam em menor potencial. Então, Hipócrates começou com tudo lá atrás. Ele falava do sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Eu gosto muito desses perfis porque eles vêm da antroposofia. E quando a gente trabalha aqui na SG com desenvolvimento de liderança, a gente olha muito para a antroposofia. Aí vem o Jung e atrela a esses perfis a intuição, sensação, pensamento e sentimento. Aí tem uma dupla de norte-americanos que eu sou super fã, que cria arquétipos para esses perfis. E ele diz assim, olha, existe o rei, o guerreiro, o mago e o amante. E eu gosto desse arquétipo porque ele ajuda a gente a visualizar a característica desse perfil ou desse jogador. Aí eu tenho o DISC, que podia ficar aqui a noite inteira falando dos diversos perfis. A Imaculada gosta do DISC, da formação para os analistas, DISC, MBTI, né? Todos eles são excelentes, a depender do objetivo que a gente tenha para alcançar, né? Quando o assunto é aprendizagem, a gente gosta muito de usar Kolbe. E Kolbe mostra para a gente que os aprendizes, eles variam muito com relação à necessidade de experiência concreta ou uma experiência mais abstrata, a necessidade de uma observação reflexiva ou de uma experimentação ativa. E vale dizer, turma, que ninguém é uma coisa só, nós somos uma mescla disso tudo. E quando a gente vai para os perfis de jogadores, aí vem o Bartle e diz assim, a gente também divide os jogadores em 4. E se você for fazer uma correlação com os perfis psicológicos, você vai encontrar alguma correlação. E ele diz assim, ó, tem jogadores que são predadores, conquistadores, exploradores e comunicadores. Nem precisa explicar muito, né, turma? Dá para entender também só de olhar para esses perfis, a gente consegue visualizar o que é que encanta cada um dos perfis desses jogadores, né? O Lucas diz que adora os comunicadores. Conta para mim, por que você adora os comunicadores, Lucas? Será que você é esse perfil? Abre seu microfone, conta para mim. Sim, legal. Por que esses perfis são importantes, turma? Comunicador total, Lucas, gostei. Por que esses perfis são importantes? Quando você desenha uma experiência de aprendizagem, não sei se você já notou, né? Óbvio, você trabalha com recursos humanos. Se você for olhar para os jogadores que são colaboradores de uma área comercial, por exemplo, escreve no chat para mim que tipo de perfil você acha que a gente encontra na área comercial. Desses 4, com mais volume. Quem está na área comercial? Coloca no chat para mim. Comunicadores, boa, será? Só comunicador? Conquistadores, aê! Predador e conquistador, boa, Lucas. Mostrou que sabe jogar, hein? Comunicadores. Turma, em geral, a galera do comercial tá mais no predador e conquistador, se eles foram bem contratados, tá? Porque a galera do comercial, a gente quer que bata a meta. Então, ele tem que ser aquele cara que vai atrás. Ele quer bater a meta, ele tem que ir atrás, né? Se eu for para uma área financeira, é difícil encontrar um predador e um conquistador nessa área financeira. É mais fácil encontrar alguém que está mais para o explorador, e assim sucessivamente. Então, a depender da equipe para quem você vai desenvolver a experiência de aprendizagem, é importante você investigar qual é o percentual de cada estilo de jogador que você tem nesse grupo. Para evitar de você desenvolver um jogo mega competitivo e a galera lá é da paz, só quer saber de explorar e comunicar. E aí o jogo competitivo não vai rolar, porque você vai estar querendo que eles façam a competição e eles estão lá colaborando entre eles, porque o negócio deles é outro. Então é muito importante você entender qual é o perfil, né? E tem diversas maneiras de você fazer isso, né? Para você entender perfis de jogador, né? Não vou te dar o Oidipulses agora, não. Será que eu te dou o Oidipulses agora? Acho que eu te dou, vai. Vou te dar o Oidipulses, porque eu falei de perfil de jogador, e eu quero te dar um roteiro de presente para você conseguir desenvolver gamificação depois do bate-papo de hoje, tá? Então, vai lá no Oidipulses. Eu vou avançar um tiquinho aqui. E você vai ver que, ao avançar, eu vou primeiro te informar que você precisa cadastrar seu e-mail para receber o material, tá? E aí, agora já deve estar aparecendo na tela do seu celular
um espaço para você digitar seu e-mail. Digita seu e-mail lá, que o EduPulse vai disparar para você automaticamente 2 capítulos de livro. E esses 2 capítulos de livro que o EduPulse vai disparar para você, eles têm a ver com o meu livro de design de aprendizagem e com o livro do Calcap Jogar para Aprender. Na certificação Game Thinking Academy que eu mencionei para vocês no começo do nosso bate-papo de hoje, esses 2 livros, esses 2 capítulos de livro fazem parte do material didático, junto com o meu livro e o livro do Caos sobre gamificação, porque eles trazem um passo a passo para a construção de experiência de aprendizagem. Então, já você está recebendo isso no seu e-mail para você fazer download depois, tá? Não precisa se preocupar em fazer... Eu vou deixar por aqui, só mais um instantinho para você conseguir digitar seu e-mail, caso você não tenha digitado ainda, tá? Enquanto isso, eu já vou contar para você que eu vou abrir espaço para perguntas, antes de caminhar aqui para o finalzinho da nossa noite, onde eu trago para você esse passo a passo, mais mastigadinho, que acho que eu já falei demais, né? Clube do livro, grupo de estudos e tal, a gente quer ouvir a voz de outras pessoas, né? Então, agora sim, eu vou deixar aqui no EduPulses um espaço para você trazer sua pergunta, afinal de contas, não são as respostas que movem o mundo, né, gente? São as perguntas. Então, joga a sua pergunta aqui para mim. Você já tem um resumão do que é o livro, um resumão do que está rolando lá no conteúdo do livro, caso você não tenha tido oportunidade de ler o livro inteiro. A gente viu que nem todo mundo conseguiu ler o livro todo, né? E se você preferir trazer sua pergunta verbalmente, também esse é o momento. Eu vou fechar meu microfone, que é para você poder levantar a sua mão, e eu te convidar para abrir o microfone, se você preferir trazer sua pergunta verbalmente, tá? Flora. Oi, Imaculada. Seu microfone está fechado, agora sim. Posso falar? Pode, por favor. Então tá. Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Imaculada Souza, eu trabalho como coach de carreira e negócios. Eu sou apaixonada pelo DISC porque conhecer os perfis comportamentais praticamente salvou a minha carreira há 6 anos atrás. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou muito criativa e tenho tentado, assim, as ideias têm vindo na minha cabeça, então eu estou criando alguns jogos com o DISC mesmo. Se você olhar aqui atrás, tem assim um arsenal de coisa verde, amarelo, azul como é que é? Verde, amarelo, azul e vermelho, né? E eu queria saber de você o seguinte: você acha que isso é interessante para trabalhar nas formações? Que todo o treinamento que eu faço, eu gosto de falar do DISC, eu gosto de trazer essa informação, não tanto quanto você trouxe, que eu achei bem interessante o seu paralelo ali, né? Mas o que você acha da gente criar ou comprar feito, ou ficar usando o que as pessoas falam? Bom, eu já diria para você, assim, primeiro ponto, obrigada pela sua pergunta, é uma delícia ter a oportunidade de interagir contigo, Imaculada. Eu diria que o primeiro ponto é, nada que está na prateleira funciona tão bem quanto aquilo que você desenvolve para alcançar um objetivo específico. Então, eu diria que o X da questão, ou o grande segredo, é você canalizar essa sua criatividade para o objetivo específico que você tem para alcançar com as pessoas neste curso específico, nesta formação específica. O que é que você quer que as pessoas sejam capazes de fazer como resultado dessa experiência? Entendi. E aí você vai desenhar a meta, você vai desenhar dinâmica, mecânica e elementos do jogo a partir desse objetivo. É estruturar o jogo. Tá faltando essa parte para mim. Exato, é estruturar o jogo. E essa estrutura, ela tem que ser derivada de um objetivo específico. Eu tive uma experiência boa com um jogo que foi criado para trabalhar com DISC, e tive uma outra experiência que não foi boa. No Game Thinking Academy, a gente teve uma pessoa que fez o curso com a gente que queria desenhar um jogo para o DISC. Mas o objetivo da pessoa não estava claro. E aí, moral de história, que ela só estava usando o jogo para definir o que era cada letra do DISC. Que aí não faz sentido. Que aí não fazia sentido.
Então, o X da questão é, qual é o objetivo que você quer alcançar com esse jogo? O que que as pessoas vão saber fazer quando o jogo terminar? Qual é o desafio que melhor vai refletir essa meta, esse objetivo? E aí você constrói o jogo a partir daí. Uma Já coisa que deu uma funciona luz. muito... Que bom. Escreverei. Uma coisa que funciona muito bem, Imaculada, é você jogar. Jogue tudo que aparecer na sua frente. Simular, né? Fazer a simulação com algumas pessoas que conheçam já a metodologia Ainda e não, avaliar se vai entender. ainda não. Um passo atrás, Ah, sei lá. hum, Joga War, por exemplo. nunca joguei o Mas War. joga... É só um exemplo. Você pode jogar Spotted, War, o que quer que seja. Tudo, mas isso vale para todo mundo. Não há melhor maneira de se construir um jogo, do que desconstruindo vários jogos. Porque você vai se inspirar pela mecânica dinâmica e elementos de jogos para criar o seu próprio jogo em direção a um objetivo específico que você queira alcançar. Isso te dá repertório e vai facilitar a estruturação do jogo. Respondido, Imaculada? Respondidíssimo. Muito Show. obrigada. Obrigada a Gratidão mesmo. você. O Lucas está perguntando para a gente no chat qual a maior dificuldade das empresas com a implementação do gamification. Eu não sei se as empresas têm dificuldade para a implementação do gamification, Lucas. Eu diria que nós temos dificuldade para vender a nossa ideia. Pronto, falei. Se a gente não tiver clareza de qual é o objetivo da organização que a gente vai contribuir para alcançar, como a gente vai fazer isso, etc., a gente não consegue convencer a empresa dessa ideia. E tem muita gente no mercado fazendo jogo pelo jogo, então a gente está competindo com quem só faz jogo. E para quem tem martelo, tudo é prego. Quem só faz jogo acha que jogo resolve todo o problema do mundo, e não resolve. Então, a maior dificuldade para a implementação de gamificação nas empresas, eu diria que é compreender qual é a principal contribuição que uma experiência gamificada pode trazer para a empresa. Para não ficar com aquela cara de, porque isso é moda, a gente vai usar, né? Então eu diria que é por aí. Nós precisamos desenvolver o nosso repertório como designers de aprendizagem e de experiências gamificadas para a gente argumentar adequadamente com relação ao quanto isso é importante. Respondido, Lucas? É claro, né, gente? Né, se eu quiser implementar uma coisa mega, né, astronômica, que tem muita tecnologia, aí talvez o orçamento seja um desafio, né? Às vezes eu quero implementar alguma coisa pegando todos os colaboradores de uma empresa, só que a maior parte deles está no piso de fábrica, não tem acesso nem a computador, que dirá celular. Então, aí isso torna a situação difícil também. Por isso que conhecer o perfil, conhecer a organização é fundamental, né? Respondido, Lucas? Show, obrigada. Camila colocou lá no chat, caso prefira, pode colocar a sua pergunta no Pulses. Eu vou fechar aqui da minha telinha, eu estou com várias coisas abertas, assim, de chat, etc. Então, eu vou contar com você, Camila. Se eu perder alguma coisa do chat, você, por favor, levanta a sua mão para você abrir o microfone e compartilhar comigo, que eu quero ficar só com a tela do Pulses para mim agora, tá? Pergunta boa, da Camila Lima. Obrigada, Camila. Como não deixar o senso de competição dos participantes ultrapassar o propósito? Criando um design equilibrado, Camila. O processo de design, ele tem que privilegiar aquilo que você tem como objetivo de aprendizagem. Os elementos de jogos, eles vão ser utilizados para mobilizar a ação. Agora, se você criar alguma coisa onde a competição está super legal e aquilo que está conectado com o objetivo de aprendizagem ficar meio escondidinho no bastidor, aí a gente vai ter maior dificuldade, tá? Então, você precisa equilibrar a competição, colocando, eu diria, evidência e colocando holofote no objetivo de aprendizagem que você tem para ser trabalhado. Então, inclusive, você vai optar por usar ou não usar a competição, a depender do objetivo de aprendizagem. Eu posso combinar as duas coisas, a competição e a colaboração, por exemplo. Eu posso tornar uma regra do jogo que antes de alguém responder alguma pergunta, é necessário que haja uma discussão e um consenso. Só a discussão e o consenso já vão promover a aprendizagem por meio da reflexão. Isso faz com que eu diminua o nível de competição. Equipes comerciais é desafiador, viu, turma? Experiência própria. Respondido, Camila? Coloca um cheque verde para mim, por favor, no seu nome. Respondidíssimo. Show, obrigada, Camila. Estou vendo mais uma pergunta boa aqui.
Olha, eu vou agradecer o 1932491, que eu não sei quem é. No mundo virando para o metaverso, você acha que os jogos empresariais ganharão mais profundidade na experiência? Uau, pergunta profunda essa, hein? Eu não sei se mais profundidade, talvez eles ganhem mais profusão. O que isso significa? Ser altamente adotado não significa que esteja sendo adotado com profundidade. Eu tenho muitas coisas que perdem profundidade para a tecnologia. E, às vezes, assim como a competição ela sobrepõe a aprendizagem, às vezes a própria tecnologia pode ficar mais legal do que aquilo que a gente quer que aconteça em termos de aprendizagem. Então, eu acho que sim, eles vão ganhar mais profusão. Profundidade, não sei. Profundidade, tenho dúvidas, depende da estrutura e da utilização que for feita do metaverso. É por aí que eu vejo. Eu tive uma oportunidade, anos atrás, sexta-feira eu estou indo para a TD, o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo, que acontece nos Estados Unidos, depois de 2 anos de pandemia, a gente vai estar lá de volta. Anos atrás, o Bob Pike, que é um dos grandes responsáveis pela interação na aprendizagem, ele foi visitar a delegação brasileira, né, lá no espacinho que a gente tinha de troca e tal. Aí eu falei, putz, vou perguntar, né? O cara que trouxe a interação, né? Vou fazer uma pergunta legal para ele. Aí eu viro para ele e pergunto o que ele acha, né? Que vai ser o próximo passo em termos de tecnologia, né? Agora que já tem isso e aquilo. O Bob Pike já é um senhorzinho, tem as bochechas rosadas, ele olhou para mim, sorriu, aquele sorriso maroto, como quem diz assim, sabe de nada, inocente. E a resposta que ele me deu foi a seguinte, né? Por mais tecnologia que a gente tenha, eu preciso respeitar os softwares e o hardware que a gente tem. O que é que isso significa? Em termos de processo psicológico de aprendizagem, a gente não evoluiu ainda. O nosso cérebro, em termos de evolução, ele ainda precisa passar por processos psicológicos de aprendizagem, respeitar o funcionamento da memória de curto e longo prazo, para promover a aprendizagem. O que quer dizer que a tecnologia sozinha, ela não vai resolver o problema. Agora, se eu criar uma baita estrutura que respeita tudo isso e ainda usa a tecnologia, uau! Aí ninguém me pega. Eu vou ter conseguido criar uma das melhores soluções, talvez. Não sei se eu respondi 1932491. Misterioso esse número. Ô, Flora, Oi. ele se identificou, é o Newton Alves, ele é o 1932491. Ele se Oi, identificou aqui no Newton. chat. Obrigada, Newton. Me conta se eu consegui responder sua pergunta. Eu estava gostando do mistério, gente. 1932491, eu estava me sentindo num filme de ficção. Respondi, Newton. Põe no chat para mim se sim. Show. Obrigada, Newton. Prazer estar contigo. Tem mais uma pergunta aqui do Lucas. O Lucas já tinha posto no chat, eu já respondi, né, Lucas? Giovana, o que eu jogo? Putz, pergunta o que eu não jogo. Eu gosto de jogar coisas do tipo SimCity, que eu acho que é bem legal. O Nilton está colocando o bebê para dormir. Psst, tá bom, vou ficar bem quietinho. SimCity eu gosto de jogar... eu jogar bobagens, assim, jogar tabuleiro, eu gosto de jogar tudo que é tabuleiro que você pode imaginar, né? Tô sabendo de uma simulação de submarino que eu não joguei ainda, que eu tô super interessada. Pelo que eu ouvi dizer, é uma simulação por tabuleiro que faz com que você consiga ter uma total imersão com relação ao processo de tomada de decisão, né? Eu acho que é de tudo um pouco, né? Respondido, Giovana. Uma coisa importante, não precisa gostar de jogar, tá? Para desenvolver jogo. Uau, que coisa maluca. Mas precisa ter uma coisa que a maior parte das pessoas que querem trabalhar com jogos não tem. Pausa reflexiva de novo, turno do RH. Eu preciso mudar modelo mental. Quando lá na definição a gente diz que tem que ter pensamento de game designer, isso significa que eu tenho que parar de medir quanto tempo que a pessoa fica na tela? Não congelei não, tá? Estou fazendo pausa reflexiva mesmo. O que isso quer dizer, né? Enquanto eu quiser usar avaliação de conhecimentos, enquanto eu quiser medir quantas horas de treinamento a pessoa fez, quantos treinamentos ela consumiu no ano, não vou conseguir fazer um bom design de jogo. Porque um bom designer, ele faz um jogo que reflete o seguinte: se a pessoa conseguir mudar de fase é porque ela aprendeu o que tinha na anterior.
Eu não preciso de uma prova, não preciso de uma nota, eu não preciso de um indicador, daqueles indicadores antigos, né, que a gente tinha na área de treinamento e desenvolvimento. Então, o principal é mudar o modelo mental, né? Mais uma pergunta do Lucas. Qual das ferramentas do gamification tem maior adesão dentro do contexto empresarial após esses anos de experiência na área? Mais adesão? Olha, vou falar uma coisa para você que não tem a ver tanto com a adesão no que diz respeito ao engajamento das pessoas. Tem mais a ver com adesão no que diz respeito ao recurso disponível, né? Se você tem recurso disponível para fazer o desenvolvimento de um bom aplicativo, mobile tem mais adesão. Só que isso exige da empresa não só o que custa você desenvolver o aplicativo e disponibilizar em lojas de Android e Apple, mas exige que o colaborador tenha o dispositivo na mão. Então, muitas vezes, você não consegue introduzir toda a tecnologia que você gostaria, porque o público para o qual o jogo vai ser desenhado, ele não tem a tecnologia disponível. Então, o que eu tenho visto funcionar muito bem são jogos de tabuleiro com uso de realidade aumentada, por exemplo. Que você faz um bom combinadinho, ao mesmo tempo que você tem um jogo de tabuleiro que não tem muita tecnologia, muitas vezes, não dá para falar de tudo numa noite, né, turma? Mas um bom jogo de tabuleiro, ele também vai variar a necessidade de atuação do facilitador de acordo com o público e a complexidade do conteúdo. Então, a depender, tudo depende do objetivo. A depender do objetivo, do público, da complexidade do conhecimento que está sendo abordado, um bom jogo de tabuleiro com um bom facilitador, que está junto com a turma durante o processo, para conseguir conduzir esse processo. Se você inserir um pouquinho de realidade aumentada, ele já dá uma cara mais imersiva para a experiência. Então, você não precisa nem de tanto investimento e nem de smartphones tão legais na mão de todo mundo dentro da organização. Fuja de plataformas gamificadas prontas, porque os elementos de jogos, eles têm que ser escolhidos de acordo com a ação que você quer movimentar. Então, uma plataforma... Está gravando, né? Mas uma plataforma LMS gamificada, que já vem toda montadinha, que sentido faz? Eu preciso ser capaz de organizar a pontuação de acordo com aquilo que eu quero que as pessoas façam e consumam e acertem e aprendam e assim sucessivamente. Então, uma coisa tem que servir para outra. Aquela coisa que a gente falou agora há pouco do contexto, né? Os elementos de jogos, eles prestam um serviço ao aprendizado, senão vira o jogo pelo jogo, né? Respondido, Lucas? Show! Mais uma pergunta aqui embaixo. De quem é essa pergunta? Deixa eu só olhar aqui no chat, porque tem um ícone aqui que está cobrindo o nome. Rielen, agora eu consegui ler, Rielen. A Rielen está perguntando que elementos posso analisar para ajustar uma experiência de desafio gamificado que foi desenvolvido para crianças antes de eu ter conhecimento de gamificação. Eu acho que eu vou pedir para você, Rielen, abrir seu microfone e me explicar isso melhor. Imaginei que isso fosse acontecer mesmo. Ótimo, assim a gente tem a oportunidade de conversar. Eu apaguei a pergunta 1000 vezes porque não cabia nos caracteres, aí eu tive que resumir muito. Bom, eu dos alunos através desse site, né? E ali eles vão marcando o processo ao longo de todo o desafio, e o objetivo final é as crianças produzirem um vídeo de 1 minuto sobre uma causa social que mobiliza bastante elas. E aí, para até chegar nesse vídeo, tem várias etapas que eles devem cumprir e tal. E aí a gente fez isso quando a gente tinha alguma noção, assim, né, de jogos, de desafios, de games, mas agora a gente está se qualificando um pouco mais, tentando se aprofundar um pouco mais no assunto, e eu fico um pouco perdida sobre onde eu começo a olhar isso tudo que a gente já tem para poder reajustar, né, e tornar esse desafio mais potente, assim, mais engajador, enfim, tudo isso que a gente deseja quando a gente gamifica uma experiência de aprendizagem.
sei se deu para compreender muito, espero que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu diria que, primeiro eu vou te fazer uma pergunta. O que vocês querem que as crianças saibam fazer quando acabar esse desafio? Bom, algumas etapas, inclusive, do desafio, elas existem para que as crianças se qualifiquem na produção audiovisual, né? Então, além de pensar sobre o tema do qual elas vão produzir o vídeo, se aprofundar nesse tema, a gente quer que elas aprendam a filmar, editar, trabalhar em grupo, aprendam sobre cenário, iluminação, essas coisas todas necessárias para você gravar um vídeo. Em que contexto você me diria que estão as pessoas mais admiradas que sabem fazer isso? Gravar, editar, publicar um vídeo. Como assim? Em que contexto? Onde estão os profissionais mais admirados que fazem isso? E que são, talvez, profissionais assistidos por esses alunos? Acho que na internet, não sei se vem isso, as É crianças bem acessam isso. bastante a É internet. bem isso. Quem são essas pessoas que eles acessam? São youtubers, enfim, pessoas de redes sociais, blogueiras. Show. Quem são esses youtubers? Percebeu o que eu estou fazendo? Então, o desafio que você vai criar, ele é um desafio que, de alguma maneira, espelha aquilo que eles curtem fazer. Então, a meta que você vai propor para eles tem que estar relacionada com alguma coisa que eles desejam alcançar e que eles já admiram e que já buscam naturalmente. E esse aprendizado, ele tem que ser um aprendizado pelo qual ele vai precisar passar para ele atingir essa meta ou desafio que você propõe nessa experiência gamificada. E aí o aprendizado em si, da gravação, da edição, da publicação, está relacionado com fases e etapas desse jogo. Se ele faz isso individualmente, é claro que você vai partir para algo mais competitivo. Se ele faz isso coletivamente, você pode trabalhar com mais elementos de colaboração. Então, essa análise, Rielen, tem tudo a ver com o que a Rubilene colocou para a gente lá no chat. Mapa de empatia, né? É, mapa de empatia. A gente começa colocando o outro no centro do processo. É isso mesmo, Rubilene. Alguém da BRH Espírito Santo colocou cinema. Pode ser cinema também, pode ser que eles admirem pessoas do cinema, né? A gente tem um exemplo bem legal. Um tempo atrás, ainda era FCA Chrysler, né, a empresa. A gente teve um exemplo de uma empresa que trabalhou com a gente numa experiência de aprendizagem, de design de aprendizagem. Eles trouxeram para a gente um case deles muito legal. Eles criaram, dentro da organização, um programa chamado FCA Tubers. O que eles queriam com esse programa? Incentivar o compartilhamento de informação das pessoas. Porque muito do conhecimento se perde, porque as pessoas não compartilham com os colegas aquilo que elas sabem e as melhores práticas. Então, eles criaram um programa no qual as pessoas se inscreviam para participar, gravavam vídeos e disponibilizavam esses vídeos lá na rede social da empresa. E o objetivo era fazer com que as pessoas compartilhassem aquilo que elas sabiam. O que eles tiveram que investir? Tiveram que ensinar as pessoas a gravar os vídeos, a gravar o vídeo com qualidade, a fazer um roteiro de vídeo que tivesse sentido, que não fosse muito extenso, para que pudesse ser compartilhado. E assim eles lançaram esse programa e engajaram as pessoas de um jeito absurdo nesse processo. E como essa iniciativa, a gente já viu várias outras. Então, pensar no contexto onde esses alunos estão, Rielen, vai fazer todo sentido para você conseguir desconstruir esse jogo para daí você construir. Lembrando que os elementos de jogos como pontuação, badges ou distintivos, placares, etc., eles são só elementos. Você vai escolher esses elementos de acordo com aquilo que você quer mobilizar nos alunos. Então, por exemplo, se a edição tem uma importância maior do que a publicação, a edição vai gerar para eles pontos extra. A edição talvez dê para eles badges diferenciados.
e assim sucessivamente. Porque essa sensação de percepção de status, da recompensa, faz toda a diferença numa experiência gamificada. Consegui responder, Helen? Show, obrigada. Nosso quadro de perguntas aqui não tem mais perguntas. Mais alguma pergunta cutucando por aí, turma? Eu tenho, Flora, Fala, Luana. pergunta aqui que nós recebemos aqui mais cedo. Quais são as mais comuns armadilhas ao aplicar gamificação? Excelente essa pergunta. Eu diria que a maior armadilha é fazer o jogo pelo jogo. Que foi o que eu disse para vocês ainda há pouco. Para quem tem martelo, tudo é prego. Né? Então, a principal armadilha é você, especialmente se você for uma pessoa muito criativa. Esse barulho enorme foi o meu pequeno cãozinho, que tem quase 30 quilos, que passou aqui do lado e derrubou o cesto de lixo. Minha bela flor. Eu diria, então, que se você é uma pessoa que tem uma criatividade muito grande, que joga muitas coisas diferentes, e que tudo aquilo que você joga, você já começa a imaginar um cenário, é uma grande armadilha você querer ter desejo de criar o jogo só porque ele é legal. Então, eu diria que, para fugir dessa armadilha, eu preciso, antes de começar a desenvolver uma experiência gamificada, eu tenho que ter clareza do objetivo da organização ou do problema que eu estou buscando resolver para essa organização. Se eu não tiver essa clareza, Masterchef, não bota a mão na bancada. Porque se botar a mão na bancada, você vai fazer um prato delicioso, mas que não tem nada a ver com o pedido que saiu lá na mesa. Então, a gente precisa entender qual é o problema que precisa ser resolvido. Essa é a principal armadilha. A segunda principal armadilha é uma frase que normalmente eu escuto de algumas empresas que pedem projetos para a gente. Esse aqui é o projeto da minha vida, tem que dar super certo. O que tem que dar super certo é a aprendizagem, não é o projeto da sua vida que tem que dar super certo. Né? Às vezes, a gente quer investir em muita tecnologia e muita pirotecnia e esquece da empatia. Como eu falei para vocês ainda há pouco, tem coisas que parecem bobagens, mas às vezes as empresas esquecem de fazer. Quando eu faço design de uma experiência de aprendizagem, eu preciso, além de fazer o exercício de empatia, eu preciso analisar cenário. O que é que isso significa? Eu preciso pisar lá onde as pessoas pisam todo dia e entender que recursos elas têm disponíveis para ela ter contato com essa experiência ou com essa gamificação. Só assim eu vou conseguir escolher qual é o melhor meio de entrega dessa experiência gamificada. Às vezes a pessoa quer uma coisa maravilhosa, pirotécnica, mas ela tem uma plataforma lá que, putz, mal aceita um HTML. Como é que você vai criar uma coisa super interativa se a plataforma mal aceita o HTML? Então eu preciso olhar quais são as constrições para o design, para eu fugir dessa armadilha. Será que eu respondi? Para mim, você respondeu. Obrigada, Lu. A Francine fez um comentário aqui no chat. O cenário da organização é primordial para entendermos o que deve ser entregue. Perfeito, Francine. 6Ds, turma, total. Eu preciso entender o negócio, eu preciso entender qual é o objetivo do negócio que eu estou buscando impactar. Se eu não tiver clareza disso, Masterchef não põe a mão na bancada. Então, nós precisamos ser consultores de performance mais do que qualquer outra coisa. Imaculada diz que me segue no Instagram. Obrigada! Segue a SG, Imaculada, porque no meu Instagram só tem fotinho de cachorro, de flor. Estou seguindo todos os seus perfis. Então tá bom, então tá bom. Pois follow me também. Com certeza. E aí, turma, que mais? Mais perguntas? Jaqueline está com a mão levantada. Oi, Jaque. Olá, boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei curiosa pela tua experiência, né? A gente conhece várias experiências de gamificação, Google, Microsoft, enfim, Starbucks, etc., várias incríveis aí,
mas que com plataformas super caras, alto investimento. Vamos pensar um pouco, às vezes, na realidade do pequeno empresário, pequeno empreendedor e tudo mais. Me conta alguma coisa das tuas experiências, ou de repente traz uma coisa mais simples que a gente consiga utilizar, né? Que possa fazer com que a gente conquiste também esses mesmos objetivos. Excelente a sua pergunta, Jaque, obrigada. Você fazendo a pergunta, veio a Melissa, da Vica Consultoria, na minha cabeça. Não sei se você a conhece. Não, mas Procura no Insta, segue a Mel da Vica. A Melissa, é o nome dela. A Mel fez o GTA com a gente, ela se formou em Game Thinker. E no Game Thinking Academy, a gente só entrega o certificado quando a pessoa implementa o jogo e mede o resultado. Que certificado para dizer que a pessoa sabe responder a pergunta da prova não faz sentido, né? Então, certificado é só quando a pessoa sabe fazer. E a Mel, ela fez um jogo sensacional para empreendedores. Ela transformou a criação do modelo de negócios em um game. Então, não tem empresa menor do que eu, empreendedor, né? E jogo super legal, porque fez com que o preenchimento do modelo de negócio se transformasse em algo super fácil e divertido, e que as pessoas conseguiam fazer no curso dela de empreendedorismo. fantástico. Então, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um passo a passo e algumas fotinhos e tal de exemplos, né, para vocês verem como é que o jogo se constrói, né, ao longo do tempo. Mas, já que o objetivo qual é? Tudo volta para o objetivo, tudo volta. O objetivo, ele é o rei. Ele manda em toda a brincadeira, né? A depender do objetivo, a depender do perfil do público, onde é que a gente quer chegar, é que eu vou escolher todo o resto. Eu vou escolher elementos, etc, né? Olha o Newton dizendo, qual é o perfil dela? Renata, vou procurar já, tá? Deixa a gente, conforme a gente for partindo para o final, eu vou procurar, é Vica Consultoria com K, V-I-K-A, Vica Consultoria. O Newton está dizendo que é engraçado, que em 2008 participou de um trainee na CIA e uma das fases era um game de produção, muito legal, bem legal, Newton. Eu fiz uma apresentação na BRH essa semana no comecinho, na BRH de São Paulo, falando sobre Employee Experience e gamificação. Quando você pensa no Employee Experience, você tem várias etapas da jornada do colaborador, pelas quais ele vai passar, desde que ele se sente atraído para trabalhar em uma empresa até quando ele está se desligando dela, né? E a seleção é algo super interessante e é um dos momentos em que a gamificação mais se aplica, porque a gente joga o jogo como a gente é na vida. Quando você começa a jogar, você esquece da máscara, a máscara cai no chão e você mergulha no jogo. Se você é competitivo, a competição aparece. Se você não tem paciência na hora do jogo, fica evidente que você não tem paciência. Se você é um cara colaborativo, isso é evidenciado na hora do jogo. Então, para você observar competências, etc., né, nesse processo de atração e contratação de talentos, é super legal você usar experiências gamificadas. A Giovana já achou o perfil da Vica, muito legal. Show. Obrigada, Giovana. Show. Que mais, turma? Eu tenho mais perguntas, se ninguém for fazer Manda, mais Lu. aí, eu já tenho as perguntinhas aqui, ó. Pode trazer, Lu. Como podemos aplicar essa metodologia em treinamento e desenvolvimento? Flora, antes de você responder, só fazer uma colocação. Quando eu ler uma pergunta aí, se a pessoa que enviou a pergunta para a gente estiver aqui, quiser fazer uma outra colocação também, fique à vontade para abrir o microfone e falar, tá bom, gente? Então, só repetindo, como podemos aplicar essa metodologia em treinamento e desenvolvimento? Lu, eu vou fazer o seguinte, para te responder, eu vou abrir o meu PowerPoint, tá? Só que eu vou dar uma avançadinha nele, que eu vou direto ao ponto, tá? Eu vou mostrar, eu vou voltar nisso aqui depois, tá, turma? Mas apesar de que eu vou voltar nisso depois, para eu poder me referir a essa resposta, eu vou usar essa tela aqui, né? O que vocês estão vendo aqui na tela é um jogo de tabuleiro que fala sobre comportamentos de liderança. Esse jogo é da Clabin. A gente desenvolveu para eles o universo Clabin.
E esse jogo ele foi desenvolvido depois que as pessoas já tinham tido contato com os conceitos de liderança que importavam para um determinado momento da organização. E o que eles queriam agora, nessa etapa de aprendizagem, era fazer com que as pessoas refletissem sobre como é que esses comportamentos se transpõem para a prática. Então, a gente criou um jogo de tabuleiro, a gente casou realidade aumentada, como eu tinha mencionado para vocês anteriormente, a depender da experiência, você pode trazer um pouco de realidade aumentada para melhorar essa imersão. Os desafios do jogo, todos eles consistiam em reflexão e compartilhamento sobre como colocar em prática comportamentos que eles tinham aprendido que eram importantes para a organização, né? Então, essa pergunta, Lu, ela é muito ampla, né? Você pode usar isso de inúmeras maneiras. Aqui, eu tenho um outro exemplo de jogo de tabuleiro que a gente, inclusive, vende na SG. É um jogo de tabuleiro que fala sobre os elementos do design de aprendizagem que são essenciais para o desenho de jogos de aprendizagem. Então, quando a gente está no GTA, ao invés da gente ficar falando de design de aprendizagem, as pessoas jogam para aprender o que é design de aprendizagem. E esse é um jogo que, apesar dele ter competição na sua estrutura, as pessoas colaboram para encontrar respostas e para tomar decisão com relação à correção da resposta que está sendo trazida, né? Então, o jogo de aprendizagem, ele pode ser o uso da gamificação na aprendizagem, ele pode ir desde, como eu tinha comentado com vocês anteriormente, desde embarcar o conteúdo nessa experiência de aprendizagem, você pode variar o nível de interferência ou de necessidade do facilitador para que esse conteúdo seja aprendido. Porque tem isso, né, turma? Também não é só criar o jogo e deixa que eles jogam e está tudo certo. Às vezes você precisa da moderação do facilitador para garantir que essa aprendizagem aconteça, né? Às vezes você pode fazer isso por aplicativo, como eu tinha mencionado para vocês. Aí deixa eu tirar aqui desse modelo de novo. Ó, tem 2 exemplos que eu trouxe para vocês também. Um dos exemplos é um exemplo de gamificação estrutural que a gente criou para o Bradesco. Eles tinham um desafio que era a gestão de inovação na gestão de contratos de terceiras. Uau, como é que eu vou inovar na gestão de contratos, hein, gente? Fala sério, né? Porque contrato é uma coisa muito regulatória, né? E eles tinham muitos conteúdos já prontos, e eles precisavam que essas pessoas consumissem esses conteúdos. Então, a gente criou um aplicativo para eles, e a gente vestiu esse aplicativo como história. A gente chamou esse projeto de Projeto One, que era a Organização das Nações Externas, para fazer uma alusão à Organização das Nações Unidas. Cada nação externa era uma das empresas que eram terceirizadas, né, representadas ali. Eles jogavam agrupados por times, mesmo que esses times estivessem espalhados em lugares diferentes. Pelo login que eles faziam no aplicativo, a gente agrupava essas pessoas por time. Então, os times competiam entre si, mas as pessoas do mesmo time contribuíam com os pontos que se somavam para um determinado time, né? Então, está aqui um outro exemplo. A gente, nesse projeto no final do projeto, culminava com uma apresentação do tipo TED, onde eles apresentavam os projetos que eles tinham criado de inovação a partir dos conteúdos que haviam sido consumidos e apresentavam isso para uma banca que ia julgar a aplicabilidade do projeto, enfim, né? Sensacional, né? Foi uma experiência ótima. E um outro, que é esse do Ipiranga, que está aqui, a gente criou para eles um jogo que tinha tudo a ver com os frentistas. E esse jogo era um jogo de tabuleiro, que era levado por um facilitador que ia de ônibus, de cidade em cidade, ia parando nos postos e ia facilitando esse jogo que eles precisavam aprender, o que eles tinham que falar sobre o lubrificante, sobre o óleo, como é que oferecia, não sei o quê, enfim, né? Então o jogo tinha esse foco e dependia bastante do facilitador. Nesse jogo a gente inventou uma família que era a família Silva, era véspera de ano de Copa, então a gente criou os estádios que estavam sendo construídos no Brasil, a gente fez uma parada em cada um dos estádios, a família Silva estava fazendo uma viagem para visitar os estádios, enfim. Tem inúmeras maneiras, então essa pergunta é muito ampla, Lu. Dá para fazer inúmeras coisas com relação à aprendizagem, tudo depende do objetivo, né?
Imaculada se despediu, que ela teve que sair, tranquilo. Respondi, Lu? Respondeu. Vou voltar lá para onde eu estava. Então, eu estou vendo que a galera já está se movimentando, a gente também está chegando no finzinho do nosso encontro, né? Sim. Então, Lu, acho que eu vou me propor aqui a trazer para vocês uma sequência de passos para a criação de uma experiência gamificada. Essa sequência de passos é a sequência de passos que a gente usa dentro do modelo Game Thinking Academy. Então, quando a gente desenvolveu esse programa, quando eu desenhei esse programa junto com o CalCap, o Cal aparece aqui nessa foto, e o maior desafio é facilitar com ele no Brasil, porque ele não fala, ele só fala já é, que ele aprendeu com a gente, já é, e coisas dessa natureza. Então, dá até tilt de ficar o tempo inteiro convertendo as coisas dentro de sala de aula, mas é uma delícia facilitar junto com o Cal, vou encontrar com ele agora nos Estados Unidos, semana que vem. Quando a gente desenvolveu esse modelo, a gente criou um passo a passo do que deve ser contemplado para você criar uma boa experiência de aprendizagem. Então, ponto número 1, identifique o problema que precisa solucionar antes mesmo de começar a trabalhar nele. Sabe, Masterchef, antes de pôr a mão na bancada, o que a gente vai resolver aqui? O que vocês estão vendo aqui é o Canvas de Empatia, que é o primeiro Canvas da metodologia TRA em tempo de design de aprendizagem. E a gente, no GTA, a gente manda esse Canvas para a casa do participante antes dele vir. A gente diz para ele o seguinte, ó, usa esse Canvas desse jeito e identifica o problema que você quer resolver, porque senão a gente não vai nem começar. Porque o Game Thinking, ele é baseado numa experiência real que ele tem que implementar. Então, a gente começa por aí. A gente usa esse Canvas porque ele contempla as 3 perspectivas necessárias. O objetivo da organização que eu estou tentando resolver, que performance as pessoas vão ter que desempenhar quando terminar esse jogo, e que performance elas têm agora. Então, a gente olha para tudo isso para ver se a aprendizagem vai resolver sim ou não. Aqui do lado direito, o que estão ilustrados são alguns dos influenciadores de performance que podem estar atrapalhando aquilo que as pessoas têm que fazer. Se for falta de conhecimento e falta de habilidade, a gente desenvolve o jogo. Se não for, a gente manda para outra solução. Então, a gente só vai endereçar com o jogo de aprendizagem quando a gente identificar que o problema a ser resolvido pode ser resolvido por aquisição de conhecimento e desenvolvimento de novas habilidades, ou melhoria nas habilidades existentes. Quando a gente identifica que esse é o X da questão, então a gente segue. Uma vez que a gente tenha feito isso, a gente vai olhar para o perfil do jogador. Que jogador é esse? Quem é esse cara? Né? Em qual dos 4 perfis de jogador ele mais se encaixa? E a gente criou um jogo para fazer isso. A gente pegou o modelo do Bartle, que tem os 4 perfis de jogadores, e a gente criou um jogo de cartas. E as pessoas jogam isso sozinhas, é tipo um joguinho de tarô que a pessoa tira sozinha. Ela vai escolhendo, né? Esse aqui é um dos meus enteados, gente. Ele mandou uma foto para mim, eu estava ministrando treinamento, ele jogou sozinho e mandou uma foto para mostrar para mim quais eram os perfis dele. Dá para ver, né, que aqui os perfis dele não são nada comunicador e aqui não tem nada de comunicação e colaboração, aqui o negócio vai para cima. As cartinhas, elas estão ilustradas aqui no slide para você, né? Ele vai tirando as cartas, e as cartas têm sempre alternativa A e B, e a pessoa vai escolhendo qual resposta ela teria. E essas cartas estão codificadas por cores, né? Então, por exemplo, o que é mais agradável para você? Matar um grande monstro ou ficar se gabando disso para os seus amigos? Qual das 2 alternativas melhor te descreve? E aí, no final, a depender do número de cartas que você tirou de cada uma das cores, tem as cartas oráculo, que falam quais são as características do perfil. Então, pelas características do perfil, a gente já tem ideia de que elementos do jogo a gente vai usar. Então, a gente normalmente usa o jogo para identificar qual é o percentual de jogadores em cada perfil que a gente tem antes de começar o desenvolvimento. Quando isso é possível, quando não, a gente pode mandar um link também, tipo um Google Forms, onde a pessoa vai respondendo e a gente tem o resultado. Isso também funciona, tá? No GTA, a gente faz uma coisa que é nível ninja, normalmente isso não se faz no desenvolvimento de jogos. A gente faz uma análise do cenário, do negócio e dos jogadores com as respectivas interfaces usando o Lego Serious Play. Então, eu traduzi o livro
de Lego Serious Play que foi lançado no Brasil, a gente usa a metodologia Lego Serious Play na SG, e no desenvolvimento dos jogos de aprendizagem, a gente usa o Lego Serious Play também. A gente faz o seguinte: uma vez que você identificou o problema, uma vez que você sabe qual é o perfil do jogador, construa um cenário tridimensional onde você consiga visualizar o cenário onde esses caras trabalham. Com que áreas eles têm interface, essas áreas colaboram, elas cooperam, elas se comunicam, elas concorrem, para você conseguir enxergar no cenário tridimensional o que é que acontece lá e que elementos você pode identificar que podem ser importantes para esse jogo. Quarto passo, protótipo. Papel de pão. Protótipo significa, uma vez que você identificou essas questões, desenhe uma meta, escolha uma dinâmica, escreva o conjunto de regras e faça um esboço do conteúdo que vai ser trabalhado e bota no papel. A gente precisa ver isso materializado no papel. Isso é importante porque dessa fase a gente vai partir para o playtest. E no playtest a gente vai pegar esse protótipo de papel, vou falar isso alto, fazendo pausa reflexiva. Protótipo e playtest acontecem no papel para não ter investimento antes da hora. No playtest, eu vou testar a jogabilidade. O que é que significa isso? O jogo funciona, não funciona? Desculpa, ele cabe no número de horas que eu tenho para jogar? Não cabe? O número de casas que eu desenhei está funcionando sim ou não? Então, o playtest serve para isso. Para a gente prototipar e mudar o que for necessário para que a gente consiga fazer com que esse jogo dê certo. Né? Não tem outro jeito de fazer a não ser esse. Se você vai fazer o playtest junto com o seu cliente, seja ele interno ou externo, você precisa deixar claro para ele que o que a gente está testando é jogabilidade, a gente não tem layout ainda, a gente não tem definições finais. A gente está testando se o jogo tem chance de dar certo sim ou não. Feito isso, você vai passar para a fase de produção. E a fase de produção, ela pode envolver programação ou não, ela pode envolver design gráfico, ela pode envolver desenvolvimento de software, aí depende da entrega que você vai fazer, do tipo de mídia de entrega que você escolheu para esse momento, né? É a fase mais gostosa, onde as coisas começam, é como se você pegasse a maquete e começasse a colocar roupa nela, né? Sabe? A festa está chegando, a gente vai fazer a última prova, é o ensaio geral antes da peça entrar em cartaz, é isso que acontece, né? Por fim, vem a implementação, né? Esse foi o game que eu mostrei para vocês, que é o game que ensina sobre design de aprendizagem para quem vai aprender design de jogos, né? E por fim, não se esqueça, medição de resultados. Nós somos consultores de performance, a gente tem que mostrar se aquilo que a gente fez deu certo sim ou não. E eu vou medir os resultados de acordo com os objetivos estabelecidos, e não de acordo com a avaliação de reação das pessoas, e nem de acordo com o número de perguntas certas ou erradas. Eu vou ver se o objetivo que eu estabeleci lá no começo, se ele foi alcançado sim ou não. É assim que a gente mede os resultados. Dito isso, turma, celebre, né? A celebração é parte importante do processo, e a gente tem que colocar reconhecimento sempre contemplado nos jogos que a gente vai desenvolver, né? E aí tem alguns exemplos de empresas com as quais a gente trabalha, para as quais a gente desenvolve experiências de aprendizagem com ou sem jogos, porque afinal de contas, né, turma, como eu disse para vocês no começo, a gamificação está dentro do processo de design de aprendizagem. Ela é uma metodologia que você vai utilizar se você identificar que ela é a melhor abordagem para o tipo de conhecimento que precisa ser trabalhado com o público com o qual você está trabalhando, né? Quando não usar a gamificação, só para dizer que é legal, só para dizer que está na moda, né? Ela é super legal, ela super funciona, mas ela precisa estar bem embasada num design de aprendizagem robusto para funcionar, né? Vou adorar se a gente continuar em contato, né, por aqui, por outras redes sociais, então segue a gente, né, se você se interessar por seguir as minhas redes sociais, a partir de domingo eu estou no maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo, e eu estou indo para esse congresso para escrever matéria sobre o que está rolando lá, então provavelmente se você ficar antenado nas nossas redes sociais, você vai acompanhar o que é que está acontecendo por lá, inclusive na session do CalCap, que é maravilhoso, né. E aí, deixa eu te botar aqui, facilitar a sua vida, né? Que afinal de contas, olha que legal, gente.
Deve estar aparecendo aí no celular, no seu celular, um botãozinho do LinkedIn. Se você clicar nele, você cai direto no meu LinkedIn. Aí já facilita, né? Francine está perguntando se eu dou a formação no Lego Serious Play. Não. No Brasil, só existe uma empresa que está autorizada, nem é a certificar, tá? É a intermediar a certificação do Lego Serious Play. Porque quem dá a certificação no Brasil, se eu não estiver muito enganado, é um argentino, que vem só para essa finalidade. A Paquisa é a pessoa que faz essa ponte e que divulga quando tem certificação de Lego Serious Play no Brasil, né? Renata, eu também não dou curso sobre 6D, quem dá curso sobre 6D é o Conrad Schlohauer. Eu faço grupo de estudos dos 6Ds, eu faço formação em design de aprendizagem, e dentro da nossa formação de design de aprendizagem, a gente aborda aspectos importantes dos 6Ds como um sistema de design instrucional, né? Mas a gente mostra como fazer o que o 6Ds diz que tem que fazer. É mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente, semana que vem, está finalizando um grupo de estudos de 6Ds. E na rede social também a gente está sempre divulgando quando vai rolar grupo de estudos. E no grupo de estudos, o que a gente normalmente faz é propor a leitura de um capítulo a cada 15 dias. Aí a gente se encontra para discutir aquele capítulo, né? E sempre livros que têm a ver com a nossa área de atuação, né? O Game Thinking Academy a gente ministra, sim, Camila. O Game Thinking Academy é exclusivo do Calcap meu. A gente desenhou isso e a gente ministra juntos. Como acabou não, né? Mas como diminuiu a pandemia, eu estou encontrando com ele agora na próxima semana para a gente ver se a gente viabiliza uma turma no segundo semestre aqui no Brasil. Aí a gente ministra juntos. Aí fica antenada que a gente vai divulgar nova data. Não tem, Camila, nova data eu vou acordar com ele agora. E Calcap é americano, né, gente? Então eu tenho que conciliar com Thanksgiving, com aquela coisa toda. A gente sempre tem que encontrar uma agenda que ele possa vir, mas fica de olho, né? Vai sair logo, logo a gente vai divulgar. A gente está pensando até em fazer uma versão digital, né, para a gente não ficar também dependendo dessa agenda de viagem e tal. Outra novidade legal é que eu estou trazendo para o Brasil um outro conteúdo. Vou até tirar deixa eu ver se eu mudo meu vídeo. Ó. Esse aqui está fresquinho, chegou da DVS essa semana, Programado para Resistir. Esse é um livro da Brit Andreatta, que é uma neurocientista que eu conheci também na TD, e ela tem uma abordagem de gestão de mudanças com base em neurociência que é maravilhosa. E eu e a Tatiana Melek, a gente se certificou para ministrar o curso dela aqui no Brasil. Ela desenvolveu uma metodologia que leva em consideração o quão disruptiva uma mudança é, o tempo de aclimatação que ela leva e quais são os fatores que mobilizam a gente ou não para adesão a uma mudança, além das 4 estruturas cerebrais que nos fazem resistir. E ela transformou isso em atividades que nos ajudam a mapear tudo isso. É sensacional. Então, a gente está lançando esse livro segunda-feira na TD, lá nos Estados Unidos, mas já está vendendo na DVS também, gente. Pode ser motivo de um encontro para falar sobre isso, porque o livro é sensacional, maravilhoso. Corre lá na DVS, que está cheirinho de tinta. Esse está saindo do forno agora. Super vale a pena, né? A gente tem vivido tantas mudanças, né, gente? Pessoais e profissionais, né? Todas elas, né? Merece um encontro, Silene, concordo com você. Esse é sensacional também. Buenos, turma, não deixem de me acompanhar. Se vocês tiverem alguma pergunta final, manda. Fica de olho no que está acontecendo, que daqui para o final do ano só tem coisa boa. Assim eu espero, né? Flora, gratidão por ter aceitado o nosso convite, passar esse tempo com a gente hoje. Agradeço também a participação de todos aqui no chat, as perguntas que eles enviaram antes. A Eucilene disse que a mente dela está fundindo já. O Lucas disse que vai ler o livro pela segunda vez, que está cheio de insights. Então, assim, em nome da BRH, em nome da diretoria de eventos, te agradeço muito mesmo, um prazer te ouvir essa noite e agradeço a participação de todos aqui com a gente. E aí, deixo mais um recadinho, sigam SG Aprendizagem, sigam a BRH,
Quem não for associado e tiver interesse, no chat aqui tem o link para a gente poder ter mais informações. Nós também compartilhamos aqui um link para você fazer a avaliação do nosso evento, né? Para que a gente possa saber o que vocês estão pensando, o que a gente pode melhorar. Então, a gente agradece aí a participação de todos, tá? E mais uma vez, muito obrigada, Flora. Obrigada a você, Luana, obrigada pelo carinho, obrigada pela Camila por toda a troca que a gente teve para chegar até aqui. E, turma, além de agradecer a participação de vocês, eu quero cumprimentar vocês também. Ó, 21 e 24, valentia de quem gosta de aprender isso, parabéns, turma. Né? Como eu costumo dizer, não tem milagre. O aprendizado não acontece assim, né? O único jeito de a gente aprender é a gente se disponibilizando e inserindo disciplina para a gente fazer aquilo que a gente acredita que seja relevante para o nosso crescimento. Então, parabéns para vocês, obrigada pelo convite, foi uma delícia estar com vocês, e fica de olho lá na rede social que a gente vai sempre divulgando outros grupos de estudos para